Boa noite, meus queridos. Olha, é uma aprovação, mas vamos seguir em frente. Boa noite novamente. Fizemos todas as modificações aqui na internet, mas infelizmente ela ainda está dando umas caidinhas. Nós fizemos aqui um desligamento para retornarmos. É um prazer ter vocês comigo novamente. Vamos repetir a palestra da semana passada, que infelizmente a internet estava ruim também, não sei o que está acontecendo, né? Mas nós melhoramos os megas e vamos seguir em frente aqui. Então vamos falar, todos somos médiuns, só que de formas diferentes, né? Mas antes de iniciar a nossa palestra, vamos fazer aquela vibração inicial que nós sempre fazemos, fechando nossos olhos, agradecendo aos mentores amigos, a Deus, a Jesus, a oportunidade que nos é oferecida de aprendizado. Especialmente hoje vamos falar da mediunidade, vamos falar dos nossos dons. Por que é que todos nós somos médiuns? Por que é que todos nós somos intermediários entre o mundo físico e o mundo espiritual? Né? Então, eu peço autorização para iniciarmos a nossa palestra dessa noite e que tudo corra bem durante a exposição. Um beijo para vocês e vamos iniciar. Então, mas antes de começar a nossa palestra, como o respeito é que nos move, né, não vamos esquecer de hoje de que a Igreja Católica, o catolicismo, hoje homenageia São Judas Tadeu, né, que é o santo das causas impossíveis, e que na Umbanda, né, que também tem médiuns, né, é Xangô, né, ele era apóstolo de Cristo, assim que a doutrina espírita o identifica. Primo irmão de Jesus ele era, né? Sua mãe era prima irmã da Maria, mãe de Jesus, a mãe do São Judas Tadeu, né? E, inclusive, na sua crucificação, ela foi uma das mulheres que estavam junto com Maria naquele momento, a mãe de São Judas Tadeu. Né? Então, é importante que nós façamos essa homenagem mesmo, porque muitas pessoas católicas vão ao centro espírita, tomam passe também de vez em quando. Vão à igreja, mas também vão à casa espírita. Então, religião não tem nada a ver. Nós temos que nos respeitar. É isso que importa, né? Todas as crenças, todas as religiões têm que se respeitar. Então, médium. O que é um médium? É um intermediário. É aquele que possui a condição de intermediar o contato entre o mundo físico e o mundo espiritual, né? É um medianeiro, como pode-se dizer. Esse contato entre os dois mundos, físico e espiritual, existe desde sempre, desde que o mundo é mundo, né? Existem outras denominações para mediunidade. Uns falam intuitivo, clarividente, né? Sensitivo, né? Mas nós temos vários exemplos de mediunidade na Bíblia, né? Moisés, como é que Moisés recebeu a mensagem dos 10 mandamentos? É uma mediunidade, né? É uma comunicação mediúnica. No Antigo Egito também, né? Nós temos os apóstolos de Jesus, mediunidade de cura, do dom da palavra, né? Temos o José do Egito, né? Que através dos sonhos, adivinhações, ele conseguiu, né, chegar a um posto altíssimo. E não vamos esquecer dos nossos pajés, das tribos indígenas que ainda existem, né? As benzedeiras, que muitos de nós fomos até elas quando crianças, de que existem ainda até hoje, né? Mas em menor quantidade, mas existem, né? As pitonisas do Antigo Egito, pitonisa quer dizer serpente, que previa o futuro, possuía o dom da profecia. O oráculo, os oráculos de Delfos eram o mais conhecido na época, né? Na época antiga, né? Um local sagrado na Grécia Antiga, era uma divindade. Ou seja, todos são médiuns. Todos que eu citei aqui são médiuns. É mediunidade, é contato do mundo físico com o mundo espiritual. Não é verdade? É verdade. Mediunidade, né? Houve uma época aqui no Brasil, quem tem mais idade como eu se lembra, que muitos artistas até hoje, eles colocaram letras a mais dos seus nomes, né? Porque os seus mentores, seus guias, né, espirituais, falavam que aquilo ia dar sorte a melhorar. Não é mesmo? Então tudo isso tem a ver com mediunidade. Mas nós somos mesmo, todos somos médiuns? Sim, né? Só que são dois tipos de mediunidade. Uma
que pode ser denominada como geral ou intuitiva, que todos nós, seres humanos, possuímos. Todos nós possuímos a mediunidade intuitiva, não temos intuição? Não pensamos numa coisa e acontece? Ou nós deixamos de falar alguma coisa porque alguém falou no nosso ouvido que não? Né? Nós podemos ter várias situações de mediunidade, ou sonhamos, ou pensamos em alguém e a pessoa nos liga. Tudo isso está ligado à mediunidade, à nossa intuição, que todos nós temos essa intuição. É do nosso espírito, que somos seres espirituais, não somos seres corporais, como nós já falamos nas nossas palestras e como a doutrina nos ensina. E a mediunidade ostensiva, que é a segunda que eu estava dizendo, são duas, né? É aquela mais sensível, que se pode intermediar com mais facilidade, né? Seja na psicografia, seja na psicofonia, que é o mais usado por nós, né? na doutrina espírita kardecista. Não é a Maria Irene Costa que está aí, né? É a Maria Irene Costa que está participando conosco, é uma médium de comunicação, né? E tem outros trabalhadores nossos também participam aqui, que são, né? A Margarida Pinto também, né? Então, a mediunidade é geral, porque todos nós queremos ou não, nós estamos em contato com os espíritos e somos influenciados por eles. Somos influenciados por eles, muitas vezes sem notar, né? Nós somos influenciados sim por eles. Como somos influenciados se nós não tomarmos cuidado, até influenciados para o mal, ou para dizer alguma coisa que não queremos dizer, né? Porque nós estamos em contato constante com eles, né? Somos influenciados e sequer notamos muitas vezes. Nós já falamos para alguém alguma vez assim, que está com problema, nós falamos um monte de coisa para a pessoa, falando, puxa vida, parece que não fui eu que falei isso. Eu falei tudo isso para aquela pessoa? Sim. Nós somos utilizados muitas vezes pelos mentores, até daquela pessoa que precisa de ouvir aquilo e a pessoa não está conseguindo ouvir, e nós somos o intermediário, mesmo sem sermos médios ostensivos. Nós somos utilizados pelos mentores daquela pessoa porque nós falamos para ela o que ela necessita ouvir. Às vezes nós não lembramos que nós falamos depois que nós falamos. Não é verdade? Todos nós já passamos por isso, né? As crianças fazem muito isso até os 7 anos, né? Elas falam algo, depois elas falam, perguntam, não foi nada, não me lembro mais, não lembro, não disse nada, né? Porque eles estão muito entre o mundo físico e o mundo espiritual. Nós sonhamos, temos a certeza que estivemos em contato com alguém que já desencarnou. E nós falamos mesmo com aquela pessoa, não é engano não. Nós entramos em contato sim, que a nossa mediunidade quando estamos dormindo, né, nós temos muito mais facilidade no contato com os amigos da espiritualidade, porque nós estamos na mesma condição que eles quando dormimos, que o nosso espírito se separa, se afasta do nosso corpo, né? Ou então acordamos com a solução para um problema que nós imaginávamos que não teria, né, solução. As crianças não têm amigos imaginários? Podem ter, muitas delas, a maioria tem. Não se assustem com esses amigos imaginários e não os assustem também. Para eles isso é natural, né? E ainda questiona nós, os pais, pô, você não está vendo meu amigo? Eles realmente estão vendo aqueles amigos. O nosso filho caçula aqui, o Guilherme está aqui do meu lado, ele tinha um amigo imaginário, que o nome dele era Bechara. Você não está vendo, mãe? Como é que é o nome dele, Guilherme? É Bechara. Ele falou o nome do irmãozinho que estava brincando com ele. Então é assim, né? Então eles têm os amigos. Até os 7 anos, o espírito reencarnante está muito em contato ainda entre os dois mundos. Só após os 7 anos que vai afirmando. Mas tudo isso é outro assunto, mas a doutrina explica. Se nós pesquisarmos, vamos encontrar tudo o que está relacionado a isso, né? Que até os 7 anos o espírito está entre os dois mundos. Após essa idade, normalmente isso cessa, né? E se não cessar, é importante levar a uma casa espírita para se controlar isso, porque a criança não pode manifestar mediunicamente ainda, né? Antes os médios foram muito perseguidos, né? Tratados como bruxos, como bruxas, não é assim? Foram queimados em fogueiras, chegaram a ser queimados em fogueiras,
né? No ato de fé de Barcelona, em 1861, completou 159 anos, agora no dia 9/10, não queimaram os médiuns, mas queimaram as obras espíritas. Queimaram mais de 300 obras espíritas naquela época, o que ajudou muito a alavancar o espiritismo, porque tudo que é combatido é porque incomoda, né? Então, foram queimados. Não queimaram mais os médiuns naquela época, mas queimaram as obras espíritas, né? As mediunidades mais desenvolvidas no espiritismo kardecista, que é o que nós trabalhamos, é a psicofonia, que é aquela interpretação dos espíritos, né? A comunicação dos espíritos, usando o corpo do médium para que ele passe, né, os pensamentos, as dificuldades, os esclarecimentos, né, para aquele irmão, né? E o que pode ser acompanhado também de evidência. Muitos médiuns que têm a psicofonia, né, que erroneamente se chama de incorporação, mas incorporação não existe, porque dois espíritos não ocupam o corpo do médium ou animam o corpo ao mesmo tempo. A comunicação é de perispírito a perispírito, né? Então não existe incorporação, é uma forma errônea de dizer, mas a maioria fala assim. E também a mais comum é a psicografia. A psicografia que Chico Xavier, né, dominava maravilhosamente, auxiliou a muitos, consolou a muitas mães, a muitos entes queridos que ficaram aqui na separação da morte física, através da psicografia. E claro, a comunicação. A comunicação é o que eles estão fazendo, e que muitos amigos nossos, muitos, né, fazem isso, muitos oradores pelo Brasil inteiro, pelo mundo inteiro fazem, né, divulgando. Estou falando no caso da doutrina espírita, mas a comunicação está em todos os segmentos da sociedade. E a comunicação é muito importante e traz muita responsabilidade, né? Existe também a audiência, né? Quer ouvir, muitos ouvem, né, os irmãozinhos falando. E a mediunidade da comunicação, como eu disse, que não é a exclusividade no segmento religioso. Todos nós, todas as pessoas, todos nós seres humanos que utilizamos da palavra, temos que ter cuidado com ela, principalmente na divulgação do Evangelho. Porque toda comunicação possui responsabilidade e traz muitas responsabilidades. Pode-se provocar uma guerra através de uma palavra, não podemos, através de palavras erradas, ou então assassinato, porque tem o poder de persuasão. Infelizmente, a comunicação é usada de forma errônea, muitas vezes, até para explorar, para deturpar, de várias formas, infelizmente. Os fariseus que se utilizavam dessa prática, já no tempo de Jesus, eram combatidos por ele. Ai de vós, escribas e fariseus, é o que Jesus falava. Mas é importante esclarecer, e é muito importante esclarecer, nem todos os médiuns são espíritas kardecistas. A mediunidade ela é do ser humano, ela é fisiológica e não é espiritual. Então, denominar um médium como espírita, porque ele dá comunicação, ou que ele diz que cura, ou qualquer coisa que seja, não quer dizer que necessariamente ele seja espírita. É muito importante esse esclarecimento. Nem todos são, né, médiuns espíritas kardecistas. Quem me acompanha, quem vê minhas lives, meus vídeos, em agosto nós tivemos umas publicações a respeito disso, do nosso irmão, aquele nosso irmão lá de Goiás que teve os problemas, né, usando a sua mediunidade de forma equivocada, né, colocando ele como espírita. E eu fiz um vídeo dizendo não, que isso não estava correto, que a pessoa que fez isso estava equivocado quanto ao que ela estava dizendo, porque ele não é médium espírita e nunca foi, né? Ele não é kardecista. Então, não estou dizendo que nós kardecistas somos perfeitos, não, mas essa pessoa em particular não é da nossa doutrina, e colocar ele como espírita. E, infelizmente, eu tive que fazer o vídeo e pedir para os amigos para que não ficasse compartilhando aquilo, porque realmente médium espírita é médium espírita. Um médium pode usar a sua mediunidade para várias coisas. O Ritter também era médium, ué. Ele usava a palavra muito bem, o poder de persuasão que ele tinha, é um tipo de mediunidade. Mas para que nós utilizamos a nossa mediunidade? Para o bem ou não?
Como é que eu uso a palavra, a facilidade de me comunicar? Eu uso bem ou eu uso mal? Né? A mediunidade deve ser utilizada e divulgada com muito cuidado e com muito respeito. Nas comunicações, o Evangelho deve ser interpretado sem opiniões pessoais, mas sendo intérprete fiel do Evangelho. Né? Nada de ter inveja de médium, né? Eu gostaria de ter, né? Porque muitas vezes os que ouvem, os que veem, não é muito agradável o que veem e o que ouvem. E é muito importante. E a mediunidade não é prova de evolução e causa de vaidade, de ostentação, não, mas de débitos. O médium é uma pessoa que tem débitos. Na mediunidade de Chico Xavier, o Emmanuel nos esclarece dessa forma. Ele fala assim: médiuns em sua generalidade não são missionários na sua acepção comum do termo. São almas que fracassaram desastradamente, que contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas, que resgatam sob o peso de severos compromissos e limitadas responsabilidades. O passado obscuro e delituoso, o seu pretérito muitas vezes se encontra enodoado de graves deslizes, de erros clamorosos. Quase sempre são espíritos que tombaram nos cumes sociais, pelos abusos do poder, da autoridade, da fortuna e da inteligência, e que regressam ao orbe terrestre para se sacrificarem em favor do grande número de almas que desviaram das sendas luminosas da fé, da caridade e da virtude. São almas arrependidas que procuram arrebanhar todas as felicidades que perderam, reorganizando com sacrifícios tudo quanto esfacelaram nos seus instantes de criminosas arbitrariedades e de condenável insânia. Então, médium é tudo isso aí, todos esses débitos que tem. Então, o médium não é para ser vaidoso. Se tem a mediunidade, é compromisso antes de reencarnar, assumir esse compromisso para rever situações anteriores, erros anteriores e olho para mim, né? Hoje eu uso a palavra de uma forma, acredito que seja uma forma positiva, mas se eu estou fazendo isso hoje, provavelmente nas minhas vidas anteriores, posso ter tido esse dom da palavra, posso ter utilizado essa palavra que eu uso hoje de uma forma, acredito, boa, lá atrás, pode ter usado para desencaminhar a muitos. Então, devemos ter cuidado com isso, e não ter inveja, não pensar porque tem uma mediunidade, porque nós somos os tais, não é isso, não é isso. Né? No livro Instante da Vida do Irmão X, né, tem a história do Alberto Nogueira, que exemplifica isso. Alberto Nogueira fez um requerimento, ele ia reencarnar, e pediu que queria reencarnar com lepra, ia ser pedinte, queria ter cegueira ou loucura, ou retardado mental, queria ser humilhado, né? Mas o plano espiritual falou para ele: não, Alberto, você só vai reencarnar, você vai ser uma pessoa normal, vai ter uma família, você vai, até os 30 anos você vai levar uma vida normal, dos 30 aos 60 anos, você vai praticar a sua mediunidade, você vai ser médium numa casa espírita, doando 8 horas da sua semana para o voluntariado. Né? Aí precisaram dele, os mentores amigos do plano espiritual vieram e procuraram ele na casa espírita, que ele devia estar dando trabalho, ele não estava. E os amigos espirituais falaram que ele pouco aparecia por lá. Foram até a casa dele, que ele precisava auxiliar uma menina que estava sendo obsediada, e ele tinha trabalhado apenas 2 anos. Ele falou para a mãe da menina: eu já trabalhei muito, isso me cansa, eu não quero trabalhar nesse trabalho porque eu preciso cuidar da minha família. Estava tentando uma rede na sua casa e não cumpriu o compromisso que ele tinha assumido na espiritualidade para resgatar os débitos que ele tinha anterior. E que reencarnar cego, mudo, de todas as formas. O plano espiritual só pediu que ele trabalhasse na instituição espírita 8 horas por semana, por 30 anos, para que ele revesse os seus erros anteriores. E ele simplesmente fugiu ao compromisso. Então fala muito bem, né? O texto do Emmanuel com essa Instante da Vida do Irmão X. Quem tiver oportunidade, pode ler o livro na internet, tem para a gente ler sem ter que comprar um livro. Leiam, é muito importante, tem muitos casos assim. Né? As mistificações, infelizmente,
costumam ser comuns, acontece quando a mediunidade é exercida de forma equivocada, porque os bons espíritos se afastam. Nós temos o caso de uma pessoa que fazia pintura mediúnica maravilhosa. A partir do momento que começou a cobrar, perdeu sua dor mediúnica, suas pinturas não eram mais brilhantes, não tinha mais o auxílio dos mentores amigos, os espíritos de luz. E quando os espíritos de luz se afastam, quem se aproxima? Os espíritos menos evoluídos. E aí o que acontece? Sofrimento, dificuldade. Né? Porque a pessoa começa a fingir que está fazendo, que está com os mentores de luz de um lado e não estão mais. Né? Porque os bons espíritos se afastam. Quando o médium usa os seus dons para fins escusos, os bons espíritos se afastam. E dá espaço para quem? Para os espíritos zombeteiros. Né? A dúvida da mediunidade sempre vai existir. E sempre vai ter seus contraditores. Mas Chico Xavier é um exemplo de mediunidade para nós. Se nós vemos que o Chico, lembrava que ele tinha apenas o 4º ano primário, ler todas as suas obras, é impossível negarmos que é fruto de espíritos superiores e da sua mediunidade. Antes, os médiuns espíritas, eles eram utilizados imediatamente nas casas espíritas, se aprendia trabalhando. Na Lida, que é do mais antigo das casas espíritas, que não é do meu tempo, que eu sou novo na doutrina, era assim, porque eles contam para a gente. E hoje não, já há muitos anos existem os cursos, as escolas, desenvolvimento mediúnico. Somente a partir do 4º ano, pelo menos na casa, irmão X, que eu fiz meus cursos, é ali que se começa a desenvolver a mediunidade, com toda a responsabilidade, primeiro a moralidade, depois a mediunidade, né? E só então que eles vão trabalhar, se desejarem, né, com a sua mediunidade. E aqueles alunos que não forem médios ostensivos, podem desempenhar outros trabalhos na casa de recepção, ou pode trabalhar na orientação, né, tudo inerente aos anos de curso, né, só após os 7 anos de curso que você pode fazer alguns trabalhos, oratório, por exemplo, né? Trabalhar no bazar, nas salas de passes, expositor de aula, enfim, tem muito trabalho para quem não tem a mediunidade ostensiva. Então, quem quiser ser um auxiliar, ser um voluntário nas casas espíritas, tem trabalho para todo mundo, né? E o médium deve sempre compreender que ele é o intermediário entre os dois mundos. Ter cuidado com a fascinação. Como nos alertou São João, deve ser observado quanto ao palavreado e as intenções, especialmente com ideias de domínio. Na primeira epístola de João, no capítulo 4, versículo 1, ele diz para nós: Caríssimos, não acreditei em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, porque são muitos falsos profetas que se levantaram no mundo. Ele não quer dizer que os espíritos não são de Deus, todos são filhos de Deus, mas ele quer dizer os espíritos de baixa evolução. As comunicações que vêm com espíritos de baixa evolução. Né? Devemos nos lembrar, tanto dos encarnados também como dos desencarnados, que muitos falsos profetas se levantam do mundo, e não só os da erreticidade, os irmãos desencarnados, mas também os irmãos encarnados. Né? Devemos sempre nos lembrar disso. Porque nós, infelizmente, observamos que muitos querem dominar, e dominam o enorme número de seguidores pela mediunidade da comunicação, com práticas sem sentido, que nós sabemos que não vai contribuir em nada para a evolução daqueles que seguem ou seguem a sua religião. Especialmente quando seguem aquelas práticas absurdas, que nada vai contribuir para a evolução. Os trajes, os cabelos curtos ou longos, né? Enfim, são coisas que não vão mudar em nada a evolução do ser humano. Né? Quer dominar tanto os médios, quanto também os grupos, os irmãos, né? Os irmãos invisíveis. E muitas vezes conseguem, mexendo com a vaidade do médium ou de dirigentes. Né? O espírito é o mais importante, os trajes durante as reuniões, claro, devem ser sempre discretos e sóbrios, apenas isso. Mas sempre o amor que deve estar à frente dos trabalhos, para quem, né, exerce o trabalho voluntário, seja ele ostensivo, seja ele, né, na mediunidade geral. Moralidade, responsabilidade e caridade. São 3 qualidades básicas para se ser um bom médium e para conseguir ser um bom instrumento do plano espiritual maior.
A psicofonia, como eu já disse, né, é tratar de forma equivocada como incorporação. Incorporação não existe, como eu já disse lá atrás, né? O telefone não toca daqui para lá. O Chico nos disse isso. Mas de lá para cá. Por que o Chico disse isso? Você deve ter cuidado com aqueles que prometem comunicações imediatas. A qualquer hora, na hora que nós chamarmos, ele vem ou ela vem. Né? E muitas pessoas se enganam com essas pessoas que prometem essas comunicações imediatas. Principalmente quando é a troco de favores monetários e financeiros. O dai de graça que de graça recebestes é importantíssimo. Né? Fomos alertados sobre isso. Mediunidade não se vende, mediunidade ninguém fez faculdade para ser médium. Se nós reencarnamos com o dom da mediunidade, nós temos compromisso, como nós lemos lá atrás no texto, né, do Emmanuel? Somos devedores. Não somos imaginar que nós somos os tais porque temos a mediunidade, não. Mediunidade não é meio de sustento. No capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 7, eu vou ler só um parágrafo que diz assim: mediunidade gratuita. Os médiuns modernos, pois os apóstolos também tinham mediunidade, receberam igualmente de Deus o dom gratuito, que é o de ser intérprete dos espíritos, para instruir os homens, para lhes ensinar o caminho do bem e levá-los à fé, e para lhes venderem palavras que não lhes pertencem, pois que não se originam nas suas ideias, nem nas suas pesquisas, nem qualquer outra espécie de seu trabalho pessoal. Deus deseja que a luz atinja a todos e não o mais pobre, e não que o mais pobre seja deserdado e possa dizer: não tenho fé porque não pude pagar. Não tive a consolação de receber o estímulo e o testemunho de afeição daqueles por quem choro, pois sou pobre. Eis porque a mediunidade não é um privilégio e se encontra por toda parte. Fazê-la pagar seria, portanto, desviá-la de sua finalidade providencial. E mais embaixo, no item 8, vou ler só um pedacinho que diz: os espíritos levianos, mentirosos e espertos, de toda a turba de espíritos inferiores, muito pouco escrupulosos, atendem sempre a esses chamados. Estão prontos a responder o que lhes perguntarem, sem qualquer preocupação com a verdade. Então, são esses irmãozinhos que se aproximam do médium quando os espíritos de luz se afastam e falam o que quer ouvir. E nós estamos pagando, claro que nós vamos ouvir o que nós queremos ouvir, não vamos pagar para ouvir o que nós não queremos ouvir. Então, a mediunidade deve ser usada com respeito, né? Não é para ser utilizada tirando proveito dessa mediunidade, porque os bons espíritos se afastam, né? Então, como eu disse, a mediunidade de Chico Xavier é a prova, né, principal que nós temos, né, sobre o contato com os dois mundos, pois tinha o 4º ano primário. E Missionários da Luz, de André Luiz, né, ele nos fala da glândula pineal, em 1940, me parece, que hoje é estudada pelos cientistas. Olha, como é que o Chico ia saber disso? Qual o conhecimento que o Chico tinha de medicina? É a prova de que realmente está perfeito. A mediunidade existe e ele é o intérprete perfeito, né, do mundo espiritual. E tem mais, e a absolvição de um jovem, que é um caso muito conhecido, parece que foi em Goiás, que um amigo, a arma disparou, o amigo morreu, e estavam só os dois em casa, e veio a comunicação, a psicografia através do Chico, o amigo que tinha desencarnado, absolvendo o amigo, dizendo que foi apenas um acidente, e o juiz acatou a mediunidade do Chico Xavier, a psicografia, e o rapaz foi absolvido. Quem contou exatamente, através da mediunidade do Chico Xavier, como tinha acontecido o fato, e foi exatamente como o rapaz, que era o amigo, que dizia que tinha tirado a vida do outro, contou. Então, prova da mediunidade. Muitos podem até não acreditar, né? E Chico auxiliou a muitos que se separaram de seus entes queridos, foram consolados, né? Filme Nosso Lar, que foi feito em 2010, As Mães de Chico Xavier, que foi filmado em 2011, que fala muito desses fatos. Quem nunca assistiu o filme, assista ou leia o livro, né? Nós temos hoje, encarnado, para nós é o mais importante médium hoje nosso, da nossa doutrina, que é o Divaldo Franco, que está com 93 anos, que já palestrou em mais de 60 países, divulgando o espiritismo, né?
pessoa fantástica, maravilhosa, que tem a Mansão do Caminho lá na Bahia, que auxilia a muitos, em torno de 20 a 30 mil por mês, me parece. Né? E até hoje, muitas casas espíritas do mundo inteiro, porque tem espírita do mundo inteiro, né? Sendo consolados, tanto os encarnados como desencarnados. Se não somos todos médios, devemos ter cuidado com as intuições que chegam para nós. Vamos filtrar o que chega, porque nosso livre-arbítrio é que vai determinar se nós aceitamos aquelas intuições ou não. Cuidado com as intuições que recebemos. Vamos filtrar o que chega para nós. Porque a decisão vai ser sempre nossa. Em qualquer situação, nós vamos ter sempre um irmãozinho do nosso lado dizendo para nós nos equilibrarmos. Para nós não fazermos, ou dizendo para nós fazermos o errado, ou dizendo para nós fazermos o certo. Depende de nós, o nosso livre-arbítrio decidir. Que somos nós responsáveis pelas nossas atitudes. O contato é inevitável. Agora, aceitar as sugestões negativas que nos são apresentadas vai depender só de nós. Por isso é sempre importante estudar as obras básicas do nosso do Espiritismo, especialmente o livro dos médios e o livro dos Espíritos, então todas as perguntas. Fazer os cursos que as casas oferecem, para que não se caia em engano, em práticas que não condizem com as bases do Espiritismo kardecista. A base da nossa doutrina é fora da caridade e não há salvação. A caridade é a base da mediunidade de Jesus, da mediunidade correta, da mediunidade onde não se explora ninguém, onde não tira nada de material de alguém, onde não tira a esperança de alguém, onde não se mente para alguém, onde se é sincero com alguém, com os que nos procuram. Né? Tudo que foge da caridade não está de acordo com a bandeira do Espiritismo sério e responsável. Todos somos médiuns. E o contato constante entre os amigos do mundo espiritual, estando nós na vigília acordados, estamos dormindo, o contato é constante. Estamos cercados por uma multidão de espíritos. E a nossa atitude, a nossa forma de viver é que nós atrairemos para a nossa companhia os irmãos, né, que nós queremos para a nossa companhia. Nós escolhemos nossas companhias, tanto encarnadas como desencarnadas. Hoje, a minha amiga Dirce Porto, que é médium também de psicofonia, está fazendo aniversário, eu já vi o nome dela aí na tela, né? E, assim, Dirce, meus parabéns. De novo, já falei com você hoje, muitos anos de vida. Muita saúde para você, que Deus te ampare. A Marta Camarante Longuinho também, que ela está com dificuldade, ela está com pneumonia e está com suspeita de Covid, torcendo para que não aconteça nada disso, né? Que fique tudo bem. O Hélio Fracasso, o meu xará, filho da minha querida Eunice Fracasso, que de fracasso só tem o sobrenome, né? A Francine Marishima, minha querida, Thaleson chegou aqui. Vibração para o meu amigo Fábio Maia, médium também, né? Filho do nosso amigo Salvador, que já desencarnou, amigo nosso, filho da Regina Maia, do Irmão X, que trabalhadora nossa também, que está internada no Hospital São Camilo com Covid, mas que já está bem, segundo eu estou sabendo, ele me mandou mensagem hoje, já está quase de alta, graças a Deus. Fábio, que tudo corra bem, que você saia dessa com tranquilidade, tá bom? Ana Maria Rodrigues, no Fracasso, está aqui, que maravilha, né? Maria Neuza Rosa, minha irmãzinha, né? A Nilma, sempre conosco, a Alessandra Pinheiro, minha amiga querida do Irmão X, né? A Regina Valiante, minha amiga amada do Irmão X, né? Ricardo Francisco de Souza, Rodolfo Francisco de Souza, a Ederni Bruniera, dá um beijo no meu querido Edivar aí, tá bom? Sandra Sanches, a Patrícia Bonina, minha amiga do coração, a Maraci Cachete, minha querida. Se eu pular alguém, meu sobrinho lindo, o Felipe Dipe, o Vanderlei Godoy, o Ronaldo Oliveira, meu companheiro de trabalho, o Júcio Oliveira, meu querido, a Karen Scherer também, médico de psicofonia, companheira nossa, o meu Jefferson Ribeiro também, né? A Maria Vilma, o seu Florindo, meu mentor amigo, a Neide Oliveira Ferreira,
é de Sergipe, viu? Aracaju. A nossa prima Angelina Cavalcante, de Maceió, minha amiga. Ó, o pessoal me acompanhando, que legal. A Carmen Pontes, né? O Paulo Sérgio da Silva, a Virma, a Nancy Porto, sobrinha da Dirce, né? A Linda Formadi, minha amiga querida, que é linda mesmo. A Ana Lúcia, minha prima de Valença, no Rio de Janeiro, também está sempre conosco. Obrigado, prima querida. Um beijo na família. A Maria Irene Costa, como eu disse antes, que é médium também de psicofonia. Olha só quantos amigos. Obrigado por vocês estarem comigo. A felicidade é grande. Na semana passada tivemos problema na nossa live, mas graças a Deus hoje deu tudo certo. Conseguimos, né, terminar a palestra sem nenhuma interferência. Graças a Deus e a Jesus. Nós não podemos desistir. Nós temos que perseverar sempre. Não deu certo semana passada, mas deu certo hoje. E muita coisa na nossa vida não dá certo hoje, mas dá certo amanhã. Vai dar certo no outro dia. Vai dar certo no próximo ano. Então vamos ter fé. Vamos vibrar pelos nossos amigos, né, pelos nossos irmãos dos outros países que infelizmente estão com a Covid retornando numa onda forte, né? Aqui no Brasil, felizmente, estamos tendo uma queda, mas não vamos deixar de ter cuidado para que não aconteça conosco o que está acontecendo na Europa e nos Estados Unidos. Mas vamos vibrar para os nossos irmãos de lá, que estão com dificuldades, estão em sofrimento, né? Muitas vidas sendo ceifadas nessa segunda onda, né, da pandemia. Então, vamos fazer aquela vibração final e vibrando novamente pela minha irmã Dirce Porto, aniversariante de hoje, que eu adoro essa menina, pela Marta Camarante Longuinho e pelo Fábio Maia, né, que felizmente já está saindo, e que o resultado da nossa amiga Marta seja negativo, né, na Covid. Tá bom? Então, vamos encerrar a nossa palestra, né, vamos fazer aquela vibração final, agradecendo a Deus, a Jesus, aos mentores e amigos, a toda essa espiritualidade que nos auxilia. Que a nossa mediunidade, que todos nós somos portadores, seja ela ostensiva, seja ela geral, que nós tenhamos cuidado nas intuições que nos chegam. Porque, infelizmente, estamos cercados de espíritos, não apenas espíritos, né, de luz, mas temos nossos irmãos infelizes, que em algum momento chegarão, né, à condição de espíritos evoluídos, mas que no momento ainda estão em dificuldades. Então devemos ter cuidado com as intuições que nos chegam. Não temos dúvidas, todos somos médiuns, em maior ou menor grau, todos nós somos, né? Então, estou muito feliz. E a minha querida Eunice agora me mandou uma mensagem escrita avante. Então vamos vibrar nos nossos lares. Vibrar para que nossos entes queridos estejam bem. Vamos trazer a luz do Mestre Jesus até os nossos lares. Pedindo que Ele vá a cada cômodo da nossa casa, iluminando-os, higienizando. Vamos levar o Mestre Jesus ao nosso local de trabalho, para que seja higienizado também, para que a paz permaneça em todo o local de trabalho, como os nossos lares. E eu peço autorização a Deus e a Jesus, aos mentores amigos, para encerrar, me pedindo novamente pelos nossos irmãos dos países que estão em sofrimento ainda com essa pandemia. Que eles sejam amparados, sejam auxiliados. Os que estão retornando à pátria espiritual sejam recebidos de braços abertos pelos nossos amigos espirituais, para que possam seguir o seu caminho, a sua jornada. E para encerrar, aquela frase que eu sempre uso: muita paz a todos, muita paz a todos nós, muita paz no mundo, muita paz no nosso trabalho, muita paz onde quer que nós estivermos. Vamos procurar ser sempre mensageiros da paz, porque é isso que Jesus nos ensinou. Muita paz no mundo, porque o mundo necessita de paz e de amor. Um beijo no coração de todos. E se Deus permitir, na próxima semana estaremos juntos novamente. Estou recebendo um abraço do meu primo Edgar, lá de Aracaju também. Um beijo, Edgar.
Eu recebi aqui, Neide. Um abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E muito, mas muito obrigado por vocês estarem sempre comigo. Porque se vocês não estão comigo, nada faz sentido. Fiquem todos com Deus. E tenham uma boa noite.